O segundo episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos trouxe muita reflexão e começou a deixar as coisas tensas pelo que está por vir. E aí, será que Dunk dá conta de ser um cavaleiro? E você que está me assistindo, seja bem-vindo a mais um vídeo do X-Manteiga pra lá da muralha, especial do Mingote. Eu sou o Dinho. Se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo. Aqui é o lugar para você que é fã de Game of Thrones, é fã do universo de Gelo e Fogo, criado por George R. R. Martin. Seja muito bem-vindo. Se não está inscrito no canal ainda, agora é o momento. Aproveita, deixa um joinha que me ajuda bastante e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo, sua amiga ou um parente que ama Game of Thrones assim como eu e você. Bom, na semana passada foi um vídeo mais emotivo, mais coração. Hoje a gente começa a falar de uma forma mais técnica sobre o que está acontecendo nessa temporada, porém, todos os detalhes vai para a live que é toda segunda-feira às 8 horas da noite, comigo e com a Ana Lu, tá? Então não esquece, esse vídeo aqui sai domingo, mas amanhã tem live aqui no canal também. Já programa aí para você não perder de forma alguma. E antes da gente começar, preciso avisar que esse vídeo está repleto de spoilers. Fica aqui por sua conta e risco, apesar de saber que vocês adoram um spoiler. Bom, para quem está chegando agora no canal e não sabe como é que funcionam as análises semanais, geralmente eu divido tudo em 4 blocos e vou discorrendo em cima do assunto. Então, primeiramente, vamos falar sobre o legado do Sir Arlan e da formação do Dunk. Nesse segundo episódio, a gente já começa com o Dunk contando um pouco sobre de como era o Sir Arlan. A gente tem um flashback ali um pouco constrangedor, se é que você me entende. Bom, durante a narrativa, o Dunk comenta que o Sir Arlan era uma pessoa simples, gentil, que não era um grande lutador, mas tinha bastante persistência e queixo duro. Ele relembra os serviços do seu mestre junto às casas Florent, Highford, Tyrell, essa com certeza você conhece. E o Dunk tenta encontrar cavaleiros que se lembrem do Sir Arlan para que seja atestado que ele era o escudeiro do Sir Arlan e é um cavaleiro consagrado pelo próprio. O bacana é que o Egg vai acompanhando ele, né, durante todo esse processo, só que acaba que o Dunk não consegue convencer ninguém apenas com palavras. Ele precisa de provas. Ou seja, ele precisa mais ainda de uma testemunha ocular, uma pessoa que tenha visto o Sir Arlan e ele juntos, ou pelo menos se lembre dos feitos do Sir Arlan. É interessante que o Egg tem um diálogo com o Dunk nesse momento aí, porque o Dunk ele se rebaixa muito, e aí o Egg fica meio que repreendendo ele, falando, cara, por que você se rebaixa tanto? Eu acho que ele tá querendo dizer ali, por que você não se valoriza mais? Você é um cara tão incrível. O Egg em pouco tempo já conhece bastante do Dunk, né? Parece que eles já são amigos há um tempo, parece que já rola uma confiança. Nesse momento a série tá estabelecendo que o Sir Arlan tem um legado e o Dunk tem muito orgulho disso e quer passar isso pra frente, sendo um cavaleiro que vai disputar o torneio. Eu gostei muito dessa parte. Eu acho que tem muita profundidade e respeito, né? Apesar de, às vezes, o Dunk apanhar do Sir Arlan, apesar de, às vezes, ele, né, de certa forma, ser um pouco rude com o menino, tinha uma alegria de viver ali e também o Dunk tinha muito respeito porque ele era e pelo que ele fez por ele, né? Tirando ele lá da Baixada das Pulgas, que a gente vai ver isso aí provavelmente em outro momento da série. Bom, agora vamos falar dos Targaryen. A gente tem a aparição da comitiva Targaryen chegando com seus estandartes de longe e o Dunk observando bastante isso, apreensivo. Você percebe que o Egg, quando avista a bandeira Targaryen, tem um comportamento meio suspeito ali e acaba falando, eu vou ali, a gente se encontra mais tarde e tal, enquanto o Dunk fica atônito e acaba seguindo, né, essa comitiva para ver onde ela vai dar e para ver os príncipes Targaryen de perto. Afinal, vários príncipes Targaryen estarão nesse evento e ele tá super curioso para ver esses caras de perto. E aí tem uma das cenas que eu gosto muito, porque é um dos meus personagens favoritos de As Crônicas de Gelo e Fogo, é o Baelor Quebra-Lanças. E ele é o herdeiro do trono, no caso aí, nessa época, e ele é incrível, é uma pessoa muito boa. Eu já tinha até falado em outro momento, né, lá no resumo de o que você precisa saber para entender o Cavaleiro dos Sete Reinos, de que ele nem parece um Targaryen, ele tem muito uma postura de um Stark. Ele é um cara honrado, ele é um cara justo,
que é muito parecido com o pai dele, né, o Daryl II, o Bom. É muito bacana ver esse cara chegar junto com o irmão dele, o Príncipe Maekar. Os dois são recebidos pelo Lord Ashford e a filha dele, a Gwyn. Inclusive, esse torneio é em homenagem a Gwyn, né? É tudo por conta dela ali, que o seu pai está oferecendo esse torneio com várias casas grandes de Westeros. Aí a gente tem um momento tenso que já deixa muitas coisas no ar. O Dunk encontra com o príncipe Aerion Targaryen. E o Aerion Targaryen, eu já havia falado dele em outros vídeos, é um Targaryen problemático. Você já percebe isso pela forma como ele trata o Dunk, né? Ele é meio ríspido ali, ele é bem grosso com o Dunk, trata ele de qualquer jeito, e o Dunk sempre naquele comportamento que o Egg criticou anteriormente, né? Sempre abaixando a cabeça e tudo. Mas o Aerion é uma aparição importante para os próximos episódios aí. Então eu digo para você ficar muito de olho nesse personagem, que ele é o grande estopim aí para muita coisa que vai acontecer e vai definir o final dessa primeira temporada. Ele encontra também 2 cavaleiros da Guarda Real que estão acompanhando ali o Príncipe Aerion. A gente tá falando do Sir Holland Craighall e do Sir Donald Dunskedale. Esses 2 caras são pessoas importantes, tecnicamente, mas principalmente porque existe um diálogo ali entre o Donald e o Dunk, que vai fazer o Dunk pensar uma coisa e lá na frente a gente vê que é outra completamente diferente, né? Ele meio que dá um discurso motivacional pro Dunk, dizendo que ele veio de baixo e tudo, e na verdade ele tá mentindo pro Dunk, como a gente vê no final do episódio. Mas é importante como um personagem que tem um certo peso, planta algo ali no Dunk, e a gente vai ver na pureza, né? Que o Dunk acredita em tudo e em todos. Dunk. Sendo Dunk. Pausa rapidinho no vídeo para te dizer que, tá vendo esse livro que tá aparecendo aí, ó, tá aparecendo o QR Code aí na tela? É para você adquirir o Cavaleiro dos 7 Reinos. Se você não tá ainda por dentro do que acontece no livro, esse é o momento. Adquirindo esse livro, você me ajuda bastante, e vou te falar, tá com pressão. Outros links também de produtos do universo de Gelo e Fogo você encontra aqui na descrição do vídeo. Valeu? Voltando para o vídeo. Agora, para a nossa terceira parte aí da história, o Dunk vai parar no alojamento. Basicamente é um alojamento, né? Tipo, ali o castelo ali do Lord Ashford. O Dunk vai parar lá dentro e ele acaba ouvindo várias conversas do Baelor Targaryen com o Maekar e o Lord Ashford, que tá ali, né? Como host, né? Recebendo os seus convidados. E aí ele ouve sobre o desaparecimento do Daeron Targaryen, que é filho do Maekar. E não é só isso, além do Daeron, o Aegon também tá desaparecido. E aí a Gwyn, que é a filha do Lord Ashford, encontra com o Dunk e fala pra ele: eu acredito que os meninos estão mortos. E aí o Dunk fica com isso na cabeça e tudo. Depois ela até chama ele de meio que, seu bobão e tal, porque ela percebe que o Dunk é meio ingênuo demais. Até a menina já percebeu isso, enfim. Todo mundo lê o Dunk muito rápido, né? Lá no primeiro episódio tem um pouco disso também, quando ele encontra ali com as mulheres lá fora da tenda, e aí elas falam que ele é triste, ele fica, por que vocês acham que eu sou triste, não sei o que, não sei o que lá. Então assim, é muito fácil fazer uma leitura rápida do Dunk, isso no personagem me deixa muito empolgado para ver cada vez mais e mais sobre ele. Mas voltando pro assunto que ele acaba ali ouvindo, o Baelor comenta com o irmão dele que o Daeron, o seu sobrinho, está para o campo de batalha, assim como o Aerys e o Rhaegal estão também para o campo de batalha. Tá querendo dizer ali que esses que ele citou são os irmãos dele, né? Os irmãos deles, os outros filhos do Daeron o Bom. Ele tá querendo dizer que eles não foram feitos para serem lutadores, né? Tanto que eles têm outras vidas. É uma pequena citação. Eu vou trazer mais profundidade sobre esses personagens na live e outro momento aqui também, mas é importante essa comparação, porque eles vão trazendo mais cânone aí do universo de Gelo e Fogo, centralizando e trazendo mais personagens pro meio da história. Eu achei essa comparação muito boa, principalmente para quem conhece a história, enfim, é meio que um easter eggzinho. O Dunk, todo atrapalhado, acaba sendo descoberto pelo Maekar, e aí ele pede pro Dunk se revelar, e o Dunk acaba trocando uma ideia com eles ali e explica toda a situação. Ele era escudeiro do Ser Arlan morreu e pipipi popopó, e aí ele destrava uma memória do Baelor, porque o Baelor lutou contra o Ser Arlan e lembrou dele. E aí o Baelor traz mais detalhes, até o negócio das lanças lá, né? É bem bacana esse momento. E o Baelor acaba atestando que o Dunk é um cavaleiro. E quem tá lá também para ser testemunha disso, além do Lord Ashford
e o Maekar é o Plumer, que é o intendente que faz as listas, né, e prepara tudo lá para os cavaleiros que estão chegando no torneio e tal se inscreverem. Então é muito legal que ele já resolve isso e fica ali um primeiro contato entre Dunk e Baylor, e a gente vê essa bondade que eu falei e tudo, como o Baylor é legal, gente boa com o Dunk, libera ele lá e o Dunk vai em paz. Só que antes disso, o Baylor fala pra ele que ele precisa de uma armadura, porque como ele não é parente do Ser Arlan, não é da mesma casa que o Ser Arlan, ele não pode usar a armadura dele, muito menos o escudo. Então ele precisa de uma armadura nova e precisa de um brasão. Então o Dunk vai atrás disso. Mas a cavalaria tem seu preço, né? E antes de iniciar o torneio, a gente tem um momento descontraído ali com o Lionel Baratheon, que já ficou brotherzaço do Dunk no episódio anterior, junto com o Egg ali e outros participantes num cabo de guerra. Aí a gente vê o quão forte o Dunk é ali no cabo de guerra, ajudando o seu time ali a vencer. Outra pessoa importante que aparece também nesse episódio é o Pate de Aço, ele que vai fazer a armadura do Dunk. Aí pra pagar a armadura, o Dunk acaba vendendo a Sweetfoot, mas ele promete comprá-la de volta, né? Será que ele vai conseguir? Fiquei apreensivo, fiquei com muita dó ali, né? Eu gosto muito de pets, então fiquei triste, mas vai dar tudo certo, o Dunk vai se dar bem, eu acredito. Aí nós temos a abertura oficial do torneio e a gente conhece o filho do Baelor Targaryen, que é o Valar Targaryen. É muito bacana todo esse início, os cavaleiros ali. Tem várias casas grandes de Westeros participando e rola uma tensão muito grande no Dunk ali. Ele e o Egg estão vibrando, mas depois ele começa a ficar meio ansioso, começa a se sentir um pouco mal, ele vai vendo que o negócio não é tão fácil quanto parece, a responsabilidade vai chegando próximo e ele tá pensando muito no seu futuro. Logo depois do início das disputas, o Egg faz uma brincadeira com os Blackfyres, e eu já fiz vídeo falando sobre isso. Então eu recomendo muito que você assista a parte 1 do Domingote agora sobre o Cavaleiro dos Sete Reinos, quando eu e a Ana Lu falamos dos Blackfyre. Em breve nós vamos falar muito mais sobre eles, é só o começo. Finalmente a série falando de uma das histórias que eu mais gosto do universo de Gelo e Fogo. E o episódio termina com o Dunk falando mais uma vez sobre o Ser Arlan, reforçando o legado desse cara que fez ele se tornar um cavaleiro. Se a gente viu ou se não viu, se ele inventou, não inventou, não importa. Agora a gente já tá convencido nesse segundo episódio de que Dunk é realmente um cavaleiro. Agora eu quero saber o que você achou do segundo episódio da primeira temporada de O Cavaleiro dos Sete Reinos. Deixa aqui nos comentários que eu quero muito saber a sua opinião. Não esquece, segunda às 8 tem live. Nessa live eu vou destrinchar muito melhor tudo que aconteceu nesse segundo episódio, você não pode perder. Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha. Se não está inscrito no canal ainda, se inscreva e ative as notificações para não perder nada daqui para frente. Ah, e não esquece de me seguir nas redes sociais, porque eu falo tudo lá primeiro. Muito obrigado por assistir este vídeo até aqui e até a próxima.